Presidente, demais, boa noite a todos. Eu vou falar só de 3 temas hoje, não tem como não falar sobre o relatório do Conselho Regional de Farmácia, campanha salarial aos servidores e os problemas relativos à regulação médica na urgência e emergência em Vinhedo. Vou começar por essa questão da regulação médica, de trás para frente. Até porque eu acabei de ver uma notícia no site do Jornal de Vinhedo e vou linkar os 2 temas, né? A notícia do site do Jornal de Vinhedo dá conta de que o governador do estado de São Paulo acabou de anunciar a abertura de um crédito especial para todos os municípios do estado de São Paulo para aquisição de veículos, dos mais diversos veículos, né? Retroescavadeiras, veículos pesados que podem ser usados no CERM, veículos escolares para a Secretaria Municipal de Educação, a juros bem pequenos mesmo, bem facilitados, e finalmente e principalmente créditos para compra de ambulâncias. Bom, todos não só acompanharam aí os nossos pronunciamentos, mas devem ter vivenciado situações no dia a dia, os vereadores devem ter acompanhado, aqueles que nos ouvem, tanto os que estão aqui presencialmente como os internautas, que Vinhedo está passando por uma situação vergonhosa de falta de ambulâncias e um problema grave no fluxo de atendimento a pessoas que estão necessitando de uma ambulância para uma situação de emergência, mas não só isso, mas também para situações eletivas, médicos que precisam em outros locais, idas à Unicamp, PUC, um exame que precisa ser feito numa clínica em São Paulo, enfim. Toda hora nós temos problemas por conta disso. A gente diminuiu o número de ambulâncias, uma parte das ambulâncias que são alugadas, elas entraram em colapso aí, e elas não voltam, uma coisa impressionante. Nós temos um aluguel caríssimo de ambulância, as ambulâncias quebram e não voltam. E ambulâncias, inclusive, quando o vereador Rubens Nunes estava na Secretaria de Serviços Municipais, ele mostrou para a gente bem detalhadamente a situação e as necessidades, e, inclusive, a gente viu que eram necessidades pequenas, alguns veículos que era questão de bateria, a vereadora Flávia falou na sessão passada, é uma coisa assim impressionante, a situação dos veículos da saúde pública no município de Vinhedo. Nós temos ali uma UTI móvel parada, enfim, é uma coisa absurda, não tem sentido, não tem justificativa, eu não aceito as justificativas que são dadas, não faz sentido, é inaceitável para um município como Vinhedo essa situação. Mas, de qualquer forma, está aí, né? Mais uma alternativa, mais uma possibilidade do governo de Vinhedo. Por favor, não perca os prazos. Quando pedir lá o crédito para comprar as ambulâncias, não deixa de enviar certidões. Quando chegar o dinheiro, vai lá e faz a licitação, porque Vinhedo perde prazo, não paga conta de água, não paga conta de luz, é uma coisa, né, para usar uma linguagem popular, é uma avacalhação. Então, já que o governador do estado abriu essa possibilidade, façam corretamente, adquiram as ambulâncias para corrigir o nosso problema. E eu estava falando sobre essa questão das ambulâncias, mas eu gostaria também de complementar com a questão da regulação médica, que eu não sou médico, não sou especialista da área de saúde, minha vivência acadêmica, profissional não é nessa área, mas eu li bastante sobre isso durante quase um ano de CPI da saúde que eu fui presidente. E eu estou assim, absolutamente convencido de que o protocolo que o município de Vinhedo faz é equivocado, é burro, é caro, é lento. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que tem um politrauma, ela caiu, teve um acidente, ela não é levada para a Santa Casa. Um hospital nosso, que está funcionando, custa lá 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo do mês. O que é para ser feito? Estava falando há pouco com o vereador Macaxeira. O óbvio, se é grave, direto para a Santa Casa. Ah, mas você não é técnico, não para com esse papo furado. Papo furado. Isso não é só para os técnicos debaterem, é para toda a cidade debater. E não precisa ser técnico para saber do óbvio. Politrauma, coisas graves, pessoas infartadas, direto para a Santa Casa. Eu vou lutar por isso, já aviso aqui e vou até o fim.
né, nos próximos meses, não sei quanto tempo vai demorar isso. Essa vai ser a minha luta. Tem coisa grave, tem que ir para a Santa Casa, senão não justifica a gente ter um hospital aberto. Hoje, qual que é o protocolo? Passou mal, está com dor de barriga. Aí, o senhor tem convênio? Ah, o senhor tem, então vai para a Santa Casa. Se o senhor não tem convênio, vai para a UPA. Esse protocolo, gente, desculpa, não faz sentido. Entendeu? O nosso problema não são os casos leves, os nossos problemas são os casos graves. E esses casos é o que está dando um problema para a gente, os vereadores estão sendo cobrados, e é essa a minha luta, já aviso. O segundo tema, aproveito a presença da Virgínia, diretoria do Sindicato dos Servidores, gostaria de aqui dar minha opinião claramente sobre a questão da campanha salarial dos servidores públicos do município de Vinhedo. Primeiro, eu acho muito ruim o governo de Vinhedo colocar no ar dados equivocados, dados confusos, dados que têm o propósito de jogar a população contra os servidores, dados que têm a motivação de confundir as negociações, como, por exemplo, colocar que Vinhedo tem X de gastos com os servidores do Executivo, mas somando não sei o quê, somando a Câmara, dá tanto. Que conversa é essa? O vereador Márcio Melo, que foi presidente dessa casa, o vereador Nil Ramos, o vereador Edu Germe, que foram os presidentes, o vereador Rubens Nunes. As receitas e as despesas da Câmara de Vinhedo são ordenadas e são comparadas com a Prefeitura? Pergunto aos senhores. A lei de responsabilidade fiscal soma o que a gente gasta com os servidores públicos aqui na nossa casa? Evidente que não. Então vamos parar de mentir. Comunicação da Prefeitura de Vinhedo. É essa palavra. Não estou sendo mal educado. Só estou pedindo para parar de emitir notas falsas. Não é correto, não é justo, não é legítimo. A segunda coisa, qualquer um pode buscar no Google o que diz a lei de responsabilidade fiscal quando o município está em vias de atingir o seu teto de gastos, ou seja, 54% com o gasto de servidores. Aliás, ela dá toda a tramitação. Quando chega em 95%, qual é o primeiro ato que o governo tem que fazer? O primeiro, demitir cargos de confiança, cortar gratificações. Não dá aumento. Onde está escrito isso? Que quando chega na lei de responsabilidade fiscal não é dar aumento. Bem lembrado, o vereador Marcos Ferraz falou isso muito bem em 2 sessões atrás. Não é aumento, nós estamos tratando aqui de reposição. Então, a reposição, o vereador Sandro Rebeca falou na sua fala há pouco, isso já era para estar planejado. Aí coloca lá no site, prefeitura mostra transparência, não sei o quê, depois de 2 meses, né? E vai como se fosse resolver a situação. E ali não está se resolvendo nada. Primeiro que não apresentou uma proposta efetiva, depois, fora da reunião, procurou a imprensa da cidade e tacou na internet de que pensa em não dar inflação, o que, na minha opinião, do ponto de vista negocial, é desastroso fazer isso. É melhor na reunião você falar, gente, estou pensando em tal coisa, me parece mais coerente. Me parece até normal fazer isso. Aliás, é esperado que um gestor público faça isso. E aí joga na internet que, para não chegar nos limites, vai, pelo que eu entendi, não dar a reposição. E não é isso que diz a lei de responsabilidade fiscal. Bom, então, falsidade, né, tema falso, sei lá qual que coisa não verdadeira 1. Os poderes são independentes, não pode somar o que a Câmara tem do jeito que a Prefeitura está colocando lá. Segundo, ao chegar perto do limite, tem que cortar comissionados. Terceiro, não está claro ainda que, em relação a 2015, o município de Vinhedo vai ter uma redução. Prefeito, não são só os secretários municipais que olham a internet. Todo mundo acompanha os dados. Existe uma estimativa de entrada de ICMS para o mês de maio superior a 11 milhões, e se isso acontecer, Vinhedo vai superar o primeiro quadrimestre de 2016. Então, calma. Nós estamos acompanhando os números também. Tá certo? Então, vamos fechar o primeiro quadrimestre para depois a gente começar a falar. Os primeiros 4 meses estão equilibrados ali, né? Foi mais ou menos a mesma arrecadação.
mas não fechou tudo, Vinhedo ainda está recebendo coisas relativas ao primeiro quadrimestre, então, muita calma. Quarta coisa, o município de Vinhedo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, estaremos de olho, não pode fazer nada que aumente cargos, que altere estruturas de cargos e que ainda no futuro projete aumento com despesas com pessoal. Então, eu sei que estão preparando lá uma mudança na Lei 112 de 2011. Então, para depois falar que nós não falamos das flores, vereador Edson PC. Quando entrar esse projeto na casa, inclusive com projeção para o futuro, não pode ter nenhuma perspectiva nem de R$1 de aumento, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fico por aqui, por enquanto, sobre essa questão. Relatório do Conselho Regional de Farmácia. Eu acho que a gente já chegou a um nível bastante elevado com os números, mas não fechou-se todos os números, inclusive porque tem coisas que continuam chegando e a própria prefeitura continua alterando os números, ainda bem que a gente também tem um certo dinamismo, né? Na quinta-feira entrou um requerimento da prefeitura aqui, infelizmente eu só tive acesso a ele agora há pouco, e nessa resposta de requerimento, o ano de 2015 é alterado, e some, alguém pode assustar com o nome, mas sai de lá, não está mais lá, uma alta quantidade da simvastatina, que em 2015 foi um volume muito absurdo de perdas. Foi um erro de digitação? Pode ter sido. Mas, de qualquer forma, se o governo de Vinhedo pretende diminuir essa ideia dos 3 milhões, calma lá também. Porque os números não batem, né? Inclusive, no requerimento é falado que só de 2015 para cá é feito o controle em relação aos que vêm da FURP. É preciso ver com detalhes, porque alguns números do CRF não batem com esse requerimento. Então, a gente vai precisar checar esses números. É dito aqui também que só de junho de 2013 para cá é feito um controle em relação aos estoques do almoxarifado municipal das compras feitas pelo município de Vinhedo. O que eu não entendo é o seguinte: qualquer um que entrar no portal da transparência da prefeitura vai ver que Vinhedo gasta muito dinheiro, mas muito dinheiro, com software. Software, controle de não sei o quê, coisas para central sim, controle de dados, que a cidade está toda mapeada, e são milhões, milhões, milhões e milhões. E aí, quando a gente perde os números, né, a efetividade, os números mais palpáveis, aí fala que desde 2015 não tem não sei o quê, desde 2013 não sei o quê, os números não funcionam. Então, por que a gente gasta milhões, milhões e milhões, que eu não vou nem chutar o número, mas é muito dinheiro, com software para controle de dados, né? Então, isso não me convence, esses números de 2015 ainda não me convencem. Mas eu vou registrar uma coisa positiva aqui, em relação a esse requerimento que entrou na quinta, no final da tarde, eu tive acesso a ele agora há pouco. A Secretaria Municipal de Saúde está estudando a viabilidade econômica de promover a logística reversa. Isso é legal. Então, um reconhecimento de algo positivo, se vai fazer mesmo. Que é o quê? Vinhedo tem a responsabilidade em relação ao descarte final dos medicamentos, mas aqueles que produziram também têm. Então, Vinhedo tem que chamar esse povo, inclusive cobrar deles, pactuar algo que seja viável para o município. Então, fazendo isso, considero uma coisa positiva e reconhecerei, né? Só estou falando aqui que é positivo, já adiantando que é positivo, mas vamos aguardar, porque muita coisa é falada, mas não efetivada no município de Vinhedo. Uma coisa que me assustou nesse requerimento que acaba de chegar, eu vou ler. Desde 2013 até o momento, os medicamentos para descarte estão nos armazenamentos temporários localizados nas unidades em que foram gerados, guardando destinação final. Isso é problema. Porque é o seguinte, sinceramente, eu achava que poderia ter alguma confusão, a Litucera poderia ter feito um contrato à parte, um aditivo que não apareceu, ou que os números estavam errados e tal. Mas se tem essa quantidade gigantesca de medicamentos e eles não estão ali naquela sala, onde eles estão? Onde eles estão?
Então, esses medicamentos vão ter que aparecer. Né? Eles não podem ter. Como é que fala quando a naftalina ela desfaz e vira... Opa, quem conhece de química, o processo só para entender, sublimação. Os medicamentos não podem ter sublimado. Boa noite a todos.